como viver uma vida que agrada a Deus, ou como experimentar a verdadeira santidade. Se você é um crente de verdade, um cristão de verdade, essas perguntas devem nortear os seus comportamentos e mesmo fazer com que você reflita bastante sobre cada pensamento, cada forma e caminho que você escolhe para a sua vida. Mas você já imaginou uma pessoa construir uma coluna, uma espécie de estaca, para viver nela, para fugir do pecado? Ou mesmo morar numa caverna para se isolar do mundo? Certamente você já ouviu falar da expressão monge, mosteiro, e tudo isso aconteceu ou foi criado no período medieval, lá por volta do século IV, quando do contexto da união da igreja com o Estado. Eu lembro a vocês que no ano 313, o imperador Constantino, ele decretou o Édito de Milão, que permitiu o culto aos cristãos. Mas no ano 380, o imperador Teodósio oficializou o cristianismo. E aí, nesse tempo, muitas pessoas começaram a dizer: a igreja se desviou, a igreja de Cristo não é mais a mesma. E eu tenho que concordar que quando você une igreja e Estado, e as pessoas simplesmente por fazerem parte dos domínios do Império Romano, acabavam se tornando, entre aspas, cristãs. Muita gente adentrou a igreja sem o novo nascimento, o que nós chamamos de nominalismo. Muitos aderiram à fé cristã, mas sem passar por uma verdadeira conversão. E aí, você já deve ter ouvido falar, principalmente se você já foi lá pelo Nordeste, já ouviu falar de Santo Antão? Lá, inclusive, tem uma cidade próxima a Gravatá, que é chamada a Suíça, juntamente com Garanhuns, a Suíça do Nordeste. Tem uma cidade bem próxima chamada Vitória de Santo Antão. Santo Antão, Simão Estilita, bem como Bento de Núncia, são pessoas que ficaram conhecidas por esse movimento chamado monasticismo. Inclusive Bento de Núncia, talvez você nunca tenha ouvido falar, mas dos beneditinos você já deve ter ouvido falar. Então essas pessoas buscavam uma espiritualidade diferenciada, viver o verdadeiro cristianismo, porque entendiam que a igreja tinha se desviado da verdade. Mas olha que interessante, esse homem que eu falei, o homem que criou uma estaca e viveu lá por vários anos, alguns estimam que por cerca de 15 anos ele construiu uma coluna de 15 metros e ele era alimentado por pessoas que iam para lá e davam um jeito de enviar comida para ele, e ele entendia que dessa forma estava vivendo uma verdadeira espiritualidade longe do mundo, longe das impurezas, longe das influências do mundo. Mas sempre que eu procuro estudar sobre esses movimentos, e aí a gente observa que há uma diferença entre o monasticismo oriental e o ocidental. Mesmo eles se dizendo cristãos, havia uma vertente que dizia que você precisava até castigar o corpo. Se você assistiu o filme Lutero, eu acho que você vai perceber que Lutero ele era bastante rigoroso com jejum, ele era bastante rigoroso com castigos severos que ele aplicava a si mesmo, como se isso retirasse a influência do pecado e como se isso nos fizesse mais puros. O nome dessa prática de se afastar do mundo, de procurar até por meio do sacrifício do corpo a espiritualidade, se chama de ascetismo. É você fugir do mundo para procurar uma espiritualidade mais autêntica. E é impressionante, com todo respeito aos católicos, como que no imaginário católico isso aparenta uma verdadeira espiritualidade. Eu lembro que uma vez foram duas freiras, não, meu Deus do céu, eu acho que eram duas franciscanas, foram na casa da minha avó visitá-la, e elas andavam João Pessoa a pé, numa média, acreditem, de 10 a 15 quilômetros por dia, andando, para colher
recursos e mesmo benfeitorias para levar para outras pessoas, faziam obras de caridade, e para isso andavam a pé. E elas tinham feito voto tanto de pobreza quanto de castidade, e para isso raspavam sua cabeça. Então eu ficava bastante curioso, e eu dizia: moça, a senhora veio de onde? Uma dizia: do Ceará. A outra: você veio de onde? De Alagoas. E eu digo: vocês, sinceramente, me respondam, vocês fazem isso por quê? E elas diziam: para agradar a Deus. E eu disse: Deus exige isso? E ela disse: nós entendemos que sim. Você se importa de mostrar na Bíblia? Ela disse: olha, a gente segue a tradição. Ela já percebeu que eu era evangélico, que eu era cristão, e para também não ficar chato, até porque ela estava visitando a minha avó e eu morava na casa da minha avó, então ela poderia ficar altamente constrangida, e ela não me daria uma resposta atravessada, porque a minha avó era uma das que contribuíam com a obra de caridade. Mas aí eu recomendei para ela o que eu sempre falo para qualquer pessoa que vai nesse caminho: leia o livro de Romanos. E eu quero lhe dizer que você não alcança a salvação, nem agrada a Deus desse jeito. Mas olha que coisa, que declaração que parece afrontar. Imagine uma pessoa sair do Ceará, fazer voto de castidade e de pobreza, raspar a cabeça, vem para João Pessoa, e agora um jovem bem mais novo que ela, na época eu tinha uns 20 anos, falando para uma moça de 30, 35, que o que ela estava fazendo não agradava a Deus. Parecia uma certa petulância da minha parte. E para não parecer arrogância da minha parte, nós nos remetemos às Escrituras. O que é verdadeira espiritualidade cristã? O que é que de fato é uma vida que agrada a Deus? Muitos têm na Madre Teresa de Calcutá, pelo simples fato dela ter ido à Índia e trabalhado com os pobres, e eu não nego que é um serviço significativo ajudar aqueles que mais precisam. Contudo, isso é a identidade de alguém que agrada a Deus? Quais são as características da verdadeira espiritualidade? É sobre isso, irmãos, que nós queremos meditar. E para tanto, eu quero que você saia daqui hoje entendendo o que é verdadeiramente experimentar a santificação, o que é verdadeiramente viver de forma santa e agradável a Deus. Para isso, inclusive o sermão já está disponível, você pode acompanhar lá no WhatsApp. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 3, versículos 1 a 17. Aqui a gente tem as características da verdadeira espiritualidade. E eu insisto em dizer, queridos, que esse movimento monasticismo, conhecido como monasticismo, foi o movimento que gerou a ordem dos agostinianos, dos dominicanos e dos beneditinos. E há várias pessoas que ainda hoje se isolam em claustros, em mosteiros, para alcançar a salvação e viver uma vida que agrada a Deus. Mas eu tenho que, infelizmente, dizer: a Bíblia não orienta nenhuma dessas coisas. Enquanto vocês abrem, eu também insisto em dizer que quando Jesus disse em Mateus 5,13: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, ele já impediu de qualquer maneira que buscássemos uma espiritualidade que não fosse envolvente com o mundo. Envolvente aqui no sentido de se relacionar com as pessoas. A verdadeira espiritualidade vai na direção diferente do monasticismo. A verdadeira espiritualidade, ela impacta as pessoas, não se isola das pessoas. Colossenses capítulo 3, eu vou ler só os versículos 1 a 4 e aí vou continuar a exposição, tá? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas que são da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Vamos orar? Fala ao nosso coração, Senhor. Edifica o teu povo e glorifica teu Filho Jesus. Nós assim te pedimos o nome dele. Amém. Eu vou pedir que, se algum voluntário puder pegar água para mim, eu agradeço. Puxa, me perdoe pela falta de percepção e Deus abençoe e recompense grandemente quem já fez isso. Meus queridos, se vocês se recordam, a gente está seguindo
uma série de mensagens em Colossenses. E em Colossos havia uma heresia que ficou conhecida como heresia de Colossos. Eu sempre repito isso, porque eu desejo que depois que a gente terminar a série, você leia a carta aos Colossenses e se lembre dessas explicações. Paulo está preso. Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava numa prisão domiciliar em Roma. E ele escreve as 4 cartas da prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Quando ele vai ser preso uma segunda vez, já perto da sua morte, e é o contexto daquele filme que está no Netflix, o apóstolo Paulo, ele está na prisão marmetina, e é de lá que ele escreve 2 Timóteo. Mas, estando preso, ele escreve essa carta. Ele é informado por Epáfras de que há uma heresia e há falsos mestres que estão disseminando, que distorce a verdadeira espiritualidade. Essa heresia, como já falamos em outras oportunidades, reunia tudo que tinha de ruim. Pensamento grego, que dizia que a matéria era má e, portanto, Cristo não poderia ter encarnado. Legalismo dos judaizantes, que dizia que não bastava fé em Cristo, mas você precisava também cumprir as leis e os ritos judaicos. Misturava elementos do misticismo e do ascetismo. Não quero falar difícil aqui para ninguém, mas dizer que já existiam seitas que diziam que você agrada a Deus pelo rigor que você aplica ao seu corpo. Então, meus queridos, há tantas religiões que defendem a mutilação do corpo, você castigar seu corpo, bater no seu corpo como um meio de purificar a sua alma, o que é uma completa distorção, uma loucura, pois a Bíblia diz que o corpo é templo do Espírito Santo daqueles que são filhos. E aí, uma outra distorção gigantesca aqui é que havia um medo, um temor muito grande de anjos e demônios que dominavam as regiões celestes. E aí esses falsos mestres diziam possuir um conhecimento que, se as pessoas resolvessem obedecê-los e seguir esses falsos mestres, eles dariam esse conhecimento especial. Mas qual é a síntese de toda essa desgraça de pensamento? Eles não criam na suficiência de Cristo. Meus queridos, e aqui eu insisto com vocês, essa é a minha tese central. Não há como uma pessoa desenvolver uma espiritualidade sadia sem compreender que Cristo é suficiente. A suficiência de Cristo era atacada por esses falsos mestres. E eu quero dizer para você que eu não acredito na espiritualidade de quem quer que seja, e já afirmo, não é agradável a Deus nenhuma espiritualidade, por mais piedosa que uma pessoa aparente ser, sem que essa pessoa creia, antes de tudo, que ela não pode ser agradável a Deus sem que ela creia na morte substitutiva de Cristo na cruz. A Bíblia diz claramente que as minhas obras e as suas obras são más às olhos de Deus. Nós somos pecadores e todos aqui só podem ser salvos se confiam em Cristo como seu Salvador, substituto e pessoal. E portanto, a espiritualidade verdadeira começa dessa compreensão. Todas as pessoas que mutilam o seu corpo, fazem obras de caridade, raspam sua cabeça, fazem voto de castidade ou voto de pobreza, coisas que a Bíblia nunca mandou. Em lugar algum da Bíblia você vai encontrar orientação para voto de pobreza e voto de castidade, e muitos utilizam dessas ordens que eu citei, aquele texto de Marcos, quando Jesus diz ao jovem rico: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Jesus deu aquela ordem àquele homem exatamente porque o seu coração estava nas riquezas. Jesus deu a ordem àquele homem para mostrar que a riqueza era o ídolo do coração daquele jovem e, portanto, Cristo não poderia ser Senhor dele. Mas em lugar algum da Escritura, se vocês observam tudo que eu falo, eu procuro mostrar em outros textos da palavra, você não vai encontrar nenhum outro texto que fundamenta que uma verdadeira espiritualidade tem que ser movida por uma abstenção total dos bens materiais a ponto de eu chegar e dar tudo que tenho e viver em extrema pobreza. Isso não é verdade. Deus pode mover alguns, como eu conheci um caso lá em João Pessoa, de um homem riquíssimo, que vivia com 10% e 90% dava para a obra de Deus. 90% do que ele tinha, e obviamente dá para se perceber que era um homem extremamente rico. Mas Deus não manda ninguém aqui fazer. Nem isso é indicativo de uma verdadeira espiritualidade.
Porque antes de tudo, eu preciso compreender que pelas minhas obras eu estou alinhado ao que está escrito em Tiago 2,10, pois todo aquele que cumpre toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado por todos. Logo, eu não posso ser aceito por Deus, agradável a Deus, sem que antes eu creia que Cristo e somente Ele é o meu Salvador. Quantos lá no Nordeste estão achando que vivem uma verdadeira espiritualidade porque fazem penitências, sobem escadas? Eu conheci numa cidade lá no Rio Grande do Norte chamada Carnaúba dos Dantas, uma romaria para um galo. Imagine só, se você colocar agora no Google galo de Carnaúba dos Dantas, não sei quantas escadas tem, as pessoas sobem a pé, fazendo penitência, acreditando que estão agradando a Deus dessa forma. Mas sendo assim, já que você falou, pastor, de que a verdadeira espiritualidade tem relação com a confiança que temos em Cristo como nosso Salvador, o que é que Paulo nos diz nesse texto sobre a verdadeira espiritualidade cristã? E por que o tema dessa manhã é a verdadeira espiritualidade cristã? Não bastava dizer a espiritualidade cristã? Sabe por que eu quero enfatizar com verdadeira? Porque católicos se dizem cristãos, adventistas se dizem cristãos, mormons se dizem cristãos, testemunhas de Jeová se dizem cristãos, pentecostais e neopentecostais também se dizem cristãos. E aqui eu não estou colocando os pentecostais no nível dessas seitas, mas o que eu quero dizer é muita gente que se diz cristão e diz que vive a verdadeira espiritualidade. Mas assim sendo, o que é ser verdadeiramente espiritual? O que é viver verdadeiramente uma vida de santidade? Em primeiro lugar, irmãos, eu quero que você observe no texto que a verdadeira espiritualidade cristã é marcada por uma perspectiva transcendente. Eu não quero falar difícil, mas eu vou explicar. A verdadeira espiritualidade cristã é marcada por uma perspectiva transcendente. O que eu quero dizer com perspectiva transcendente? Eu quero dizer que o verdadeiro cristão, ele faz as coisas mirando, olhando, pensando nas coisas do alto, no reino de Deus. Ele não julga a vida, não analisa a vida a partir somente das questões materiais ou econômicas, como fazia Karl Marx. Ele não enxerga a vida a partir da luta de classes, ele não enxerga a vida a partir de uma ideologia política, ele não enxerga a vida a partir de um filósofo, ele enxerga a vida a partir da compreensão do reino de Deus. Olha o que está escrito aqui nos versículos 1 a 4, se não diz isso: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, e obviamente que ninguém lá em Colossenses tenha ressuscitado com o corpo, ele está falando de ressurreição espiritual aqui. Em outras palavras, portanto, se vocês já foram ressuscitados espiritualmente, ou se vocês nasceram de novo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Verso 2: pensai nas coisas do alto, não nas que são da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Meus queridos, só abrir um parêntese. Se esse texto se aplica a nós, em que sentido nós morremos? Porque nós estamos aqui. Em que sentido é esse? Esse sentido aqui é o sentido da morte legal. Se você nasceu de novo, se você é um verdadeiro cristão, você perdeu os direitos sobre a sua vida. Quando Cristo morreu na cruz, Ele não apenas se tornou seu Salvador, mas o seu dono. O dono do seu tempo, o dono dos seus bens, o dono da sua vida, o dono da minha vida, do meu tempo e dos meus bens também. Então Paulo está dizendo aqui, portanto, se ressuscitastes com Cristo, buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, porque no sentido legal, no sentido jurídico, vocês não são mais de vocês mesmos. Verso 4: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós sereis manifestados com Ele em glória. Me permitam dizer, porque a teologia da prosperidade, tão pregada pela Universal do Reino de Deus, da Internacional da Graça, da Igreja Mundial e do Verbo da Vida, e eu dou nome aos bois porque essas igrejas estão desvirtuadas da verdade e se dizem evangélicas, mas não são. Elas propõem uma espiritualidade cuja bênção maior está nessa terra. Você pouco ouve essas pessoas falando a respeito de uma verdadeira espiritualidade aqui, mas de bênçãos materiais que você tem se você observar determinados preceitos que os líderes dessas igrejas ensinam. Coisas como sofrimento,
Coisas como adversidades, frustrações, como parte do programa providencial de Deus para nos transformar, você não ouve nada disso nessas igrejas. A perspectiva aqui de Paulo é que a verdadeira espiritualidade mira lá no alto, vê a vida a partir do entendimento do reino. Pensar nas coisas do alto, isso significa dizer que a verdadeira espiritualidade é marcada por uma perspectiva que transcende, por uma perspectiva que olha para os céus, que enxerga a vida a partir dos óculos de Cristo e do reino. De forma prática, sabe o que é isso? Acontece um acidente, você é demitido, e você de pronto não vai imaginar, será que tem algum demônio agindo? Será que tem alguma coisa que eu preciso, uma maldição que eu quero quebrar? Isso não é para nós pensarmos assim, mas a forma correta é: meu Deus, como essa situação se alinha à tua vontade? Qual é a tua vontade nisto? A verdadeira espiritualidade, então, meus queridos, considera o reino como sendo o modelo e a referência através do qual eu meço a minha vida. Eu pondero a minha vida e as minhas relações a partir da perspectiva de Cristo. A verdadeira espiritualidade, portanto, é marcada por uma perspectiva transcendente. João Calvino disse: não devemos pensar em nada mais do que em assuntos celestiais, porque Cristo está nos céus. Jonathan Edwards, considerado a mente mais brilhante dos Estados Unidos, e eu abro um parênteses para dizer que isso não é conversa de pastor, eu estava fazendo um trabalho na universidade, no curso de História, sobre a história dos Estados Unidos, e eu ouvi numa obra lá na universidade que Jonathan Edwards era, sem dúvida, a mente mais brilhante de todos os tempos nos Estados Unidos. Ele diz o seguinte: a principal razão pela qual o coração do homem piedoso está voltado ao céu é Deus estar lá. Aquele é o palácio do Altíssimo. Esse é o lugar onde Deus está gloriosamente presente. Não foi à toa que Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, em Mateus 6,33. Não foi à toa que Paulo disse, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, verso 20: eu já estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Lá em Filipenses 1,21 ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Como é que um homem diz uma coisa dessa? O viver é Cristo e o morrer é lucro. Quem é o apóstolo Paulo? Se fosse um pobre, uma pessoa que a gente diz, como a gente diz lá no Nordeste, seu Carmo, não tinha eira nem beira, dizer para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, alguém poderia dizer assim: está dizendo isso, mas é porque ele não tem dinheiro, não tem perspectiva, não tem futuro. Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Paulo tinha uma formação diferenciada. Se você analisa a forma dele escrever, aponta para o fato de que Paulo, diferentemente de Pedro, vinha das elites. Estudar os pés de Gamaliel hoje seria o equivalente, na teologia, Paulo ter contratado Augusto Nicodemos, a família de Paulo ter contratado Augusto Nicodemos para formá-lo. Ou se você gosta de filosofia, Paulo ter contratado, eu não gosto muito de Leandro Carnal, mas para você ter uma ideia, é você pegar uma criança, contratar Leandro Carnal e deixar Leandro Carnal formar essa criança. Seria o equivalente aqui no Brasil. Paulo, a família de Paulo contratou, ou mesmo Paulo teve acesso a Gamaliel, um dos homens mais eruditos do judaísmo da época de Cristo. Paulo estudou com ele. Você vê Paulo falando em hebraico, só quem falava era a alta cúpula da teologia. Paulo falava aramaico, que era a língua falada entre eles. Paulo sabia latim, porque ele era cidadão romano. E Paulo vai lá para a Arábia, e ele também sabia árabe, além de escrever em grego. Esse era o homem Paulo. E esse homem resolve levar chibatadas, apedrejamento, aprisionamento, injúria, mas ele não fazia isso por complexo de inferioridade. Ele fazia isso por causa da sua perspectiva do que é Cristo e do que é o reino de Deus. Meus queridos irmãos, eu quero não falar de algo muito distante. Na APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, eu conheci a história de um homem lá em Brasília, que era oficial. Eu só não lembro se ele era capitão ou era major Arley, mas eu sei que ele pediu demissão do exército para ser missionário lá no Oriente Médio, acho, salvo engano, em Omã. Eu disse: meu Deus do céu, quando eu vi essa história,
Rapaz, o homem deve abrir mão de um salário aí entre 10 e 15 mil reais de estabilidade no exército para viver de oferta. O que é que justifica isso? O que é que justifica um homem chamado Charles Studd, que ele era da seleção britânica de cricket? Tudo bem que cricket nem é um esporte até hoje muito famoso, e eu mesmo não gosto muito, mas ele era da seleção, era de uma família rica, e ele abriu mão de tudo para ser missionário em terras inóspitas. Ele disse assim: se Jesus é Deus e morreu por mim, não há sacrifício grande demais que eu faça por ele. Então a verdadeira espiritualidade, meus queridos, é marcada por uma perspectiva transcendente. O jovem, o adulto, o idoso que quer viver uma vida santa precisa compreender: eu vou fazer isso para a glória de Deus, porque o novo céu e a nova terra é o que existe de mais significativo. E isso não é escapismo, isso não é de forma alguma uma medida, uma argumentação para você se isolar do mundo, mas esse é o combustível daqueles que entenderam a incomparável grandeza do reino de Deus. Amém? A verdadeira espiritualidade é marcada, portanto, por uma perspectiva transcendente, por uma perspectiva celestial. Se eu pudesse mudar o termo transcendente para ficar mais fácil, por uma perspectiva celestial. Quando eu chegar em casa eu vou mudar o termo para ficar mais fácil e compartilhar com vocês. Mas há uma segunda característica. A verdadeira espiritualidade, além de ser marcada por uma perspectiva transcendente ou celestial, a verdadeira espiritualidade cristã é marcada pela contínua mortificação da carne. Vamos ver aqui comigo, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, que é idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Verso 7. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Preste atenção aqui. Todos os tempos verbais que Paulo está utilizando quando fala do modo como os cristãos devem viver, está no imperativo. E esse imperativo aqui traz a ideia de continuidade, ou seja, a espiritualidade cristã não é só marcada por uma perspectiva transcendente ou celestial, mas a verdadeira espiritualidade cristã é marcada pela contínua mortificação da carne. Lá em Efésios 5,8 diz: pois outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos na luz. Em Gálatas 5,16 diz: andai em espírito, e não satisfareis as obras da carne. Em 1 Pedro 1,15 e 16 diz: assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Em outras palavras, meus irmãos, o que é que eu quero falar aqui como mortificação da carne? Você e eu sabemos de nossas fraquezas, das nossas faltas e daquilo que a gente deve lutar. E a santidade, a vida cristã, não é um mar de rosas. O quadro que melhor pode ilustrar a vida cristã e uma vida de santidade é guerra, irmãos. Quando eu acordo segunda-feira de manhã, no meu dia de folga, o diabo, os demônios e a minha natureza pecaminosa não estão amortecidos. Quando eu acordo e quando você acorda, começa uma guerra que só vai acabar quando vamos dormir. Nós temos pensamentos pecaminosos, nós temos hábitos pecaminosos, e a verdadeira santidade ou a verdadeira espiritualidade, ela está marcada pela contínua mortificação da carne. Eu às vezes chateio a minha esposa, ela me chateia, e a nossa natureza pecaminosa deseja retaliar. E aí que vem a necessidade de mortificação. Eu estou assistindo um programa de televisão, ou até o YouTube, está um absurdo, não sei se você vê, você liga o YouTube para ver um vídeo qualquer, uma pregação, e aparece uma série de vídeos, danças sensuais
no Reels, e tanta coisa que você não quer ver, e aí para assinar e pagar, e você não ter aquilo, então você deve assinar. Mas aí quem não assina vê um bocado de porcaria, e isso vai para sua mente. Nós vivemos uma sociedade, um século, talvez nunca antes na história, marcado por uma sensualidade exagerada. Temos maus pensamentos, temos inclinações pecaminosas, mas já pensamos se a gente desse lugar a tudo isso? Já pensou se você se desculpasse, como eu vejo muitos pseudo-reformados, defendendo uma vida negligente em relação à santidade, e você dá vazão a tudo isso porque somos salvos pela graça? Paulo está dizendo, verso 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E curiosamente ele começa falando dos pecados sexuais. Meus queridos irmãos, a verdadeira espiritualidade sim envolve luta contra inclinações pecaminosas. E para isso jejuns, orações, aconselhamentos. Eu costumo dizer que não basta apenas você lutar contra, você precisa se envolver com práticas melhores. De nada adianta você em casa ficar, eu não vou ficar pensando sobre isso, eu não vou ficar pensando sobre isso, eu não vou ficar pensando sobre isso. Quando na verdade você deve lutar fazendo, ao invés de ficar lutando com esses pensamentos, pega a Bíblia e vá ler mais, vá ouvir mais sermões, tenha melhores amigos, amigos que temam a Deus. Esse é o caminho. Mas notem o que sobre esse assunto o comentarista ele nos diz, tratando dessa questão, João Calvino. Ele disse, há uma dupla mortificação. A primeira está relacionada com as coisas que estão ao nosso redor, a outra é interna, envolve compreensão e vontade, isso é, toda a natureza pecaminosa. Jonathan Edwards disse, devemos buscar o céu percorrendo o caminho que nos leva até ele. Este é um caminho de santidade. Nós devemos escolher e desejar viajar para lá dessa maneira e de nenhuma outra, e deixar de lado todos aqueles apetites carnais como pesos que tenderão a nos atrapalhar. Oh, meus queridos irmãos, nós temos uma natureza terrível e nós devemos lutar contra ela. Se eu deixo prevalecer meus instintos pecaminosos, meu casamento vai por água abaixo, meu ministério vai por água abaixo, meu relacionamento com meus filhos vai por água abaixo, meu relacionamento com os meus amigos vai por água abaixo. Todos aqui têm instintos pecaminosos. O problema daquele movimento que eu me referi na introdução, o monasticismo, é que ele defendia, para resolver esse problema aqui, isolamento do mundo, viver em caverna, viver em cima de uma estaca, mutilar o corpo. Meus queridos, isso não resolve. Se resolvesse, não haveria tantas histórias desde o período medieval de pedofilia em mosteiros, de aborto de freiras, de tanta coisa que acontece, porque esses recursos de fato não resolvem. Eu não posso proibir você de algo que é legítimo. O sexo, por exemplo, é legítimo dentro do contexto do casamento. Como é que eu vou proibir a pessoas dessa prática, ou a fazerem determinados, ou vou aceitar que as pessoas façam determinados votos, se foi Cristo Jesus quem disse que há alguns que Deus separou para serem celibatários, mas nem todos? Como se isso fosse meio de santidade. Meus queridos irmãos, essa luta que Paulo diz aqui é uma luta diária, que começa, como ele diz em Romanos 12, no plano do pensamento. Não há como você experimentar mortificação ou a diminuição do poder das tentações sem você usar a Bíblia, lendo diariamente, uma vida de oração e mesmo vindo à casa do Senhor. Quanto mais eu venho aqui, irmãos, quanto mais eu venho para as reuniões de oração, mais o termômetro espiritual da minha casa melhora. Eu sou pastor e desde os meus 15 anos eu tenho vida devocional. Mas desde que eu comecei aqui na igreja, nessa igreja, eu tentei na outra, mas eu não consegui. Mas desde que eu comecei aqui, irmãos, na reunião de oração, orar todos os dias pela minha família, todos os dias pela minha casa, o próprio termômetro da minha casa melhorou muito. E note que eu já fazia culto do lar, já leio a Bíblia com os meus filhos, Daniel e Rafaela fazem tarefinha todos os dias de cópia de versículos na caligrafia.
Mas vindo aqui, pelo menos de terça a sexta, algumas vezes eu venho 4 vezes por semana, outras vezes eu venho 3, mas vindo aqui, eu tenho um dia diferente. Curiosamente, eu até brinco que quando eu começo os dias de manhã, na oração, eu faço triplicadamente o que eu faço nos outros dias que eu não venho. Meus queridos irmãos, não há como mortificar a nossa natureza, Luciano, sem usar os meios que Deus nos deu para que a gente tenha poder para isso. Por você mesmo, você não consegue vencer suas inclinações. Por mim mesmo, eu não consigo vencer, Michael. Mas com a força de Deus, pelos meios de graça, eu consigo. Louvado seja o nome do Senhor. A verdadeira espiritualidade cristã envolve ou é marcada por uma perspectiva transcendente ou celestial. A verdadeira espiritualidade é marcada pela mortificação contínua da natureza pecaminosa. Mas, por fim, a verdadeira espiritualidade, meus queridos, é marcada pelo compromisso de amor em relação ao próximo. Veja o que é que nos diz o versículo 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. O que é que Paulo está dizendo? O grande atestado de que eu e você vivemos uma vida de santidade plena, verdadeira, é a forma como tratamos um ao outro. E veja como isso tem relação com o tópico anterior. Irmãos, se a suma da lei, o resumo da lei é o amor ao próximo, como é que um marido cristão vai viver no adultério? Entende? Todas as inclinações pecaminosas do tópico anterior que eu falei quebram relacionamentos. Prostituição, ira, indignação, tudo isso traz prejuízo aos relacionamentos. Aí agora Paulo está dizendo, verso 12: revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de longanimidade. O que é que Paulo está ensinando, irmãos? Que a verdadeira espiritualidade cristã é marcada pelo compromisso de amor em relação ao próximo. Lá em Mateus 5, 43 a 48, esse texto eu vou ler para os irmãos. Não que os outros eu não lesse, mas os outros eu sabia de cabeça, esse aqui eu vou ler. Jesus Cristo, explicando a lei, ele disse: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vi chuva sobre justos e injustos. Porque se amados os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos os mesmos? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios o mesmo? Portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Em Romanos 13, verso 10, nós observamos que o apóstolo Paulo vai na mesma direção, e ele assim afirma, irmãos, Romanos 13, 10, o amor não pratica mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Em Gálatas 5,14, Paulo diz: porque toda lei se resume em um só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A verdadeira espiritualidade cristã é marcada pelo compromisso de amor pelo próximo. Meus irmãos, nós nunca evidenciamos ser parecidos, tão parecidos com Cristo, do que quando amamos. Russell Shedd disse: quando Cristo é tudo em todos, as divisões desaparecem, as mais apreciadas qualidades aparecem, a compreensão e o perdão têm êxito, o amor une a todos, a paz e a gratidão dominam o coração, a vida se torna exemplar aos outros, Deus é glorificado. Mas deixa eu dizer uma coisa: se você não usa os meios de graça, você pode ter tido a melhor educação, você pode ser a pessoa mais calma do mundo, mas se você não usa os meios de graça e não luta contra a sua natureza, ao acordar, os seus impulsos pecaminosos atentam contra o seu casamento, atentam contra o seu trabalho, atentam contra os relacionamentos interpessoais. E eu só consigo viver esse amor perto de Cristo. Meus queridos, a síntese de tudo isso que eu estou falando para vocês é que a verdadeira espiritualidade, nós falamos, é marcada por uma perspectiva transcendente ou celestial. A verdadeira espiritualidade é marcada pela contínua mortificação da carne. A verdadeira espiritualidade é marcada pelo compromisso de amor pelo próximo. Mas, curiosamente, se você
observou todos os tempos verbais, pensai, fazei, mortificai, todos esses verbos estão no imperativo que nos mostram que é possível a gente viver hoje, está vivendo hoje a verdadeira espiritualidade, mas se a gente não vigiar, semana que vem, daqui a um mês, daqui a um ano, a gente está num caminho completamente diferente. E a conclusão a que eu chego, irmãos, é que o povo de Deus só consegue experimentar este processo contínuo aos pés de Cristo, em comunhão com Ele, rogando dele a sua força. Note que assim Paulo conclui o texto lá nos versículos 15, 16 e 17. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite, verso 16, ricamente em vós a palavra da verdade. Preste atenção, que a partir de agora dos versículos 16 e 17, é Paulo dizendo como é que a gente vai viver isso. E essa é a conclusão. O povo de Deus só consegue experimentar essa verdadeira espiritualidade, que é processual, utilizando abundantemente dos meios de graça e tendo comunhão com Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja por palavras ou por ações, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças ao Deus Pai. Bom, irmãos, que atitude essa mensagem nos leva a ter? Diante de tudo o que ouvimos, falamos no início da mensagem de um movimento que marcou o período medieval, conhecido como monasticismo. Pessoas que, contrariadas com a união da Igreja e o Estado no século IV, entenderam que a Igreja de Cristo havia se desviado e resolveram se isolar do mundo, viver uma espiritualidade austera, dura, severa, mas que não trazia benfeitoria alguma. Nós falamos essa manhã sobre a verdadeira espiritualidade, que é marcada por uma perspectiva transcendente ou celestial, que é marcada pela mortificação contínua da carne e pelo compromisso de amor com o próximo, cuja conclusão foi que o povo de Deus, somente em comunhão contínua com Cristo, consegue viver essas coisas através dos meios de graça. Que atitude devemos ter diante dessa mensagem? A primeira delas, irmãos, você precisa, como eu, desesperadamente de Cristo, não apenas como seu Salvador do dia da ira de Deus, do julgamento final, mas para você viver a verdadeira espiritualidade. E Cristo nos deu o seu Espírito Santo. Consequentemente, você precisa do Espírito de Deus. Ô irmãos, quantas vezes eu estou em casa, tenho 4 filhos, a gente tem uma demanda grande, e às vezes diante de uma briga insistente de um dos meus filhos, tem tanta coisa para fazer, a cabeça cheia, eu paro, irmãos, fecho o olho assim e digo: Espírito de Deus, me ajude a não errar. Me ajude, Senhor, vem aqui, porque senão eu vou extrapolar. Ou numa reunião desgastante de presbitério, ou num outro momento, diante de uma injúria, diante de uma injustiça na família, diante de um negócio que você faz com advogado, com a administradora de imóveis. Às vezes a gente fica cheio, estressado, mas a gente não perde a identidade de cristão, nem pode esquecer isso. Como é que a gente faz para não pecar? A gente precisa do Espírito de Deus. Oh, meus queridos, eu desejo que com essa palavra você se motive a estar mais presente nas reuniões. Seu Carmo está ali todo dia, ele ora: Senhor, desperta o povo para orar pela manhã. É diferente ou não é, seu Carmo, nosso dia? Como vocês e como essa igreja vai ser abençoada se mais irmãos se despertarem a virem para as nossas reuniões semanais, a quarta-feira também. Irmãos, quanto mais a gente se envolve com Deus e com a obra de Deus, mais a gente experimenta a sua graça. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração, amém? Vamos orar?